processos administrativos, né? Ferramenta de qualidade do ciclo PDCA, tá bom? Alguém aqui já ouviu falar sobre o ciclo PDCA? Não? Vamos lá. Conceito. Aplica-se em melhorias de uma organização, possibilitando uniformizar as informações de controle de qualidade. Uma vez que as informações se tornam claras, haverá uma menor probabilidade de erros, tá? Visa a melhoria contínua dos processos e produtos, tá? Pois repetir o ciclo PDCA pode deixar a empresa mais perto de objetivos de qualidade, tá bom? Quando a gente fala de qualidade, galera, a gente está falando também de produção, tá? Uma empresa, ela vai produzir mais quando ela produz com qualidade, tá? Vamos entender a seguinte lógica. Tem aqui, vamos supor que nós vamos fabricar 4 produtos. Tá bom? Desses 4 produtos que nós fabricamos, 2 deram defeitos, tá? 2 ficaram bons e 2 deram defeitos, tá bom? Desses 2 que deram defeitos, ok? Então, se a gente produziu 4 e 2 deram defeitos, quantos que eu vou ter para venda? Somente 2. Tá? Então, a partir do momento que eu consigo produzir com maior qualidade, eu consigo colocar 3 produtos à venda. Tá? Então, eu melhoro também a produção. Tá? Então, melhoria na qualidade também é melhoria na produção, na produtividade. Tá bom? Beleza? O que é o ciclo PDCA, pessoal? O que a gente entende como ciclo? É uma coisa que tem início, um meio e um fim. E como ele vai começar de novo, ele vai ser um ciclo, tá bom? Ele vai ficando, vai girando, ele vai começa, vai ter todo um processo que ele vai se repetir novamente, tá bom? No final do ciclo PDCA, a gente decide se a gente vai fazer aquilo de fato ou não, tá bom? A gente vai repetir aquele ciclo ou não, tá? O ciclo PDCA, a gente já usa normalmente no nosso dia a dia, tá? A gente usa corriqueiramente o ciclo PDCA, beleza? Como que a gente usa? Vamos lá. Você é um estudante, tem que pegar nota 8 na prova, tá bom? Mas a sua meta é pegar 10. Olha, eu vou estudar 1 hora por dia para poder pegar 10 nessa prova. Então, deixa eu ver só se tem um slide mais na frente que consiga descrever melhor o que eu estou querendo explicar. Tá aqui. Acho que ele consegue descrever bem já. Tá bom? Então, o ciclo PDCA, ele tem esse nome por causa das letras dos processos, tá? O primeiro é o plan, tá? Planejar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser planejar. Então, se eu quero tirar 10 numa prova, eu vou planejar que eu vou tirar 10. O que eu vou fazer para tirar 10? Eu vou ter que estudar. Então, eu vou pegar, vou estudar 2 horas por dia. Nessas horas que eu vou estudar, eu vou fazer assim, assado, eu vou ler livro tal, vou consultar fulano, vou consultar Beltrano, vou fazer isso, fazer aquilo. Você vai fazer o planejamento completo dos seus estudos, tá bom? Você planejar tudo, tá? Antes de executar, a gente vai planejar, tá bom? Então, vai ter o play de planejar. Logo depois de planejar, nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que executar a ideia que foi planejada, tá bom? Então, planejei, logo depois eu faço. Tá bom? Tem que fazer de fato o processo, tá bom? Que é o do, tá? Que você vai lá e vai fazer de fato aquilo que foi planejado, beleza? Deu para entender? Primeiro planeje, depois você vai fazer, tá bom? Depois de fazer, a gente vai ter o check, tá? Então, vamos lá. No P, a gente planejou que ia passar na prova, né? Que ia tirar 10 na prova. E a gente começou a estudar, tá? Estudou. Beleza. No do, a gente fez a prova, beleza? A gente foi lá e fez a prova. A gente colocou a prova, aquilo que a gente foi lá e... Perdão. No P, a gente planejou. No do, a gente estudou. No check, a gente vai checar aquilo que se a gente foi bom ou não, tá? Como é que a gente vai checar? Fazendo a prova. A gente vai fazer a prova e a gente vai chegar no resultado dessa prova, tá bom? Quanto foi o resultado dessa prova? Olha, a gente pegou 8, tá? Poxa, eu peguei 8, eu queria pegar 10,
eu não peguei a nota que eu queria, mas era o suficiente para eu passar, tá? E aí que a gente vai chegar no ACT, tá? No ACT a gente vai tomar uma decisão, beleza? Com essa decisão, eu vou continuar estudando 1 hora por dia ou eu vou parar, tá? Olha, minha meta era tirar 10 na prova, mas eu peguei 8. Então, assim, não consegui tirar a nota que eu queria. Tá? Então, aí você vai fazer uma escolha. Você vai estudar mais ainda para conseguir tirar 10 na próxima prova? Você vai falar, não, eu já estou satisfeito. Eu já peguei o 8, já é suficiente. Você vai tomar outra decisão. Eu não vou nem deixar estudar, nem estudar mais. Eu vou continuar estudando a mesma coisa. Tá? Ou até outra decisão. Eu vou pegar e vou diminuir o número de horas que eu estou estudando. Tá? Porque eu já consegui acumular um pouquinho de conhecimento. Então, com esse pouquinho de conhecimento, eu só tenho que manter agora. Beleza? Essa decisão você vai tomar no ACT. Beleza? Então, planejou, executou, checou e vai decidir o que você vai fazer depois. Tá bom? Beleza, galera? Deu para entender? Estão conseguindo entender? Legal. Beleza. Tá? Isso é o ciclo PDCA, tá? Se a gente reparar, a gente já faz isso todo santo dia, tá? A gente faz isso com todas as nossas ações, beleza? Só que a gente não faz isso de forma estruturada, tá? A gente não pega, não coloca no papel, a gente não pensa dessa forma, tá? Mas a gente já faz essas ações todos os dias, beleza? A gente planeja, a gente faz a ação, a gente checa se deu certo e a gente toma a decisão. Vou continuar, não vou continuar? É viável, não é viável? É jogo, não é jogo? Tá? A gente faz isso todo santo dia com as nossas ações. Beleza? Deixa eu ficar aqui nessa tela, que aí vai ficar melhor. Tá bom? Vamos lá. No plano, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar o problema. Tá? A gente vai identificar o problema, a gente vai definir claramente o problema e reconhecer sua importância. Tá? Olha, eu tenho um problema que é minhas notas estão baixas, eu tenho que pegar uma nota mais alta. Tá? A gente vai observar também. Tá? A gente vai investigar as características específicas do problema com uma visão ampla sobre vários pontos de vista. Tá? Poxa, por que eu estou pegando essa nota baixa? Né? Como é que é essa nota baixa? Quais são os pontos aqui que eu deveria ter estudado mais para ter isso daí? Será que eu estou errando aqui? Será que eu estou errando acolá? Tá bom? A gente vai também passar por uma análise, tá? Então, a gente vai descobrir as causas fundamentais desse problema, tá? Poxa, eu acho que a causa pode ser, causa para pegar nota baixa, pode ser que não prestou atenção na aula, pode ser que não está fazendo as atividades que não deveria fazer, tá? Pode ser que você não está conseguindo assimilar o conteúdo que você está estudando porque você está descansando menos, tá? Você não está conseguindo dormir, você não está tendo tempo para raciocinar, pode ser que você não esteja se alimentando direito, tá? Então, tudo isso pode interferir nas causas fundamentais do seu aprendizado, tá bom? E, finalmente, a gente vai fazer um plano de ação, tá? A gente vai conceber um plano para bloquear as causas fundamentais, tá? Então, olha, de repente, a minha causa fundamental é porque eu não estou conseguindo, eu não estou tendo tempo, não estou conseguindo estudar em casa. Então, você vai fazer um plano para poder você conseguir estudar em casa. Eu vou estudar em casa, eu vou estudar 2 horas por dia, tá? Então, você vai lá e estuda 2 horas por dia, tá bom? Qual é a ação? A ação é justamente bloquear as causas fundamentais. Tá? No caso, é estudar de fato, tá? Você vai lá e vai estudar de fato o que vai praticar aquilo que foi planejado, tá bom? Ou seja, no nosso exemplo aqui, estudar, tá? No check, o que você vai fazer? Vai verificar o bloqueio efetivo, tá? Verificar, olha, eu consegui, de fato, bloquear aquilo que estava atrapalhando o meu aprendizado? Verificar, tá bom? E aí você vai chegar à conclusão. Foi bloqueado ou não foi bloqueado? Tá bom? E aí no ACT a gente vai tomar a decisão. Tá?
A gente vai padronizar, tá bom? A gente vai verificar, olha, qual era o problema. O problema era que eu não estava conseguindo estudar. Agora eu consegui estudar de fato. A gente vai conseguir criar um padrão de horário, um padrão de tempo, um padrão de estudos, tá? Um padrão de metas, tá? E a gente vai, por fim, ter a conclusão, né? Que vai recapitular todo o processo de solução do problema para traduzir, para trabalhar no futuro. Tá? Ou seja, você vai pegar e você vai entender, poxa, o que eu tive dificuldade nesse processo, o que eu tive de facilidade, o que foi de fato efetivo na hora de resolver o problema, tá? E isso a gente vai fazer no ACT, tá bom? No finalzinho, beleza? Galera, dúvidas até agora? Primeiro, vocês estão conseguindo assimilar o assunto? Vou entender como sim, tá, galera? Mas vocês fiquem à vontade aí para participar mais da aula. Então, vamos lá. O plano, o que ele vai fazer? Primeiro passo do ciclo, né? Deve ser elaborado segundo as diretrizes da empresa, estabelecer objetivos e um caminho para atingi-los e definir método para alcançar o sucesso do plano. Bom, eu tenho que criar um método para isso daí, tá? Não é só fazer. Como que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Tem que estar muito claro, tá? Fazer o planejamento, é possível prever erros e minimizar o tempo para outras fases, tá? Planejamento, galera, é uma das fases mais importantes do projeto, tá? Eu tenho que fazer um planejamento bem feito se eu quiser cumprir com os meus objetivos. Luiz André, pode falar, tá? Lívia, professor. Luiz Andrade, perdão. Eu estou aqui no computador do marido, no Note. Certo. No caso, professor, esses objetivos, esses planejamentos, isso é incumbência nossa ou a empresa já tem esses projetos e a gente tem que trabalhar executando eles? Pode ser as duas coisas, tá? Lançar ideias para ser melhor executado da nossa parte. Isso aí não está bem claro para mim. Depende muito do cargo que você está ocupando, do que você está fazendo, tá? Então, assim, vamos lá. Você é um gerente administrativo. Você está vendo que você tem que cumprir determinadas metas, tá? Você tem que reduzir os custos administrativos da empresa, tá? Então, você vai pegar, você vai identificar primeiro o que está acontecendo, tá? Ver se isso de fato é um problema, tá? Poxa, eu tenho que reduzir os custos? Poxa, por que tem que reduzir os custos? A empresa está mal? Por que eu estou te falando isso? Existem cenários em que a tua empresa já está, o teu setor já está muito apertado, tá? Você não tem como reduzir mais, beleza? Tem sempre como reduzir mais. Não, eu sei. Tudo bem. Dá para cortar na carne também, né? Mas, assim, a princípio, a gente vai primeiro entender se de fato o problema é lá mesmo, tá? Enfim, depois você vai pensar, olha, como é que eu vou fazer, tá? Isso é um problema de fato que eu estou enfrentando? Eu tenho como melhorar, tá? Depois você vai estabelecer objetivos, tá? Objetivos são sonhos com datas programadas, né? Então, olha, eu vou pegar, meu objetivo vai ser realocar X funcionários, né? Mudar o setor de X funcionários, fazer determinada coisa, tá bom? Você vai criar suas metas lá, tá? Conforme seus objetivos, beleza? E depois você vai conseguir, olha, eu quero chegar até tal ponto, eu quero fazer até tal coisa, tá? Então, com base no que você quer fazer, você vai criar um plano de ação, tá? Olha, para eu fazer determinada coisa, eu vou ter que fazer isso, tá bom? Tu tá atuando em alguma empresa atualmente? Não. Certo. Então, vamos para um objetivo aqui que a gente consiga dar um exemplo, tá? Deixa eu pensar aqui. Você vai organizar uma festa, tá? Uma festa junina, tá? Para as pessoas, tá bom? Então, a primeira coisa, você vai ter que entender
De fato, você precisa dessa festa junina e tudo mais. Eu preciso, é uma tradição da minha família. Bacana, bacana, tá bom? Então, você vai definir os objetivos, tá? Qual é o objetivo? Olha, eu vou ter que fazer a festa junina, ela vai ter que ter pelo menos uma fogueira, vai ter que ter uma barraca do beijo, vai ter que ter 3 brinquedos, pelo menos 2 para criança, 1 para adulto, tá? Eu vou ter que ter mesa, vou ter que ter cadeira, vou ter que ter uma banda. Você vai colocar todos os itens que são importantes lá para você, tá bom? Esses são os seus objetivos, beleza? E depois você vai fazer um planejamento para esses objetivos, tá? Poxa, eu quero que toque uma banda aqui, legal. Mas para eu tocar uma banda, o que eu preciso? Olha, eu vou precisar primeiro, eu vou precisar de dinheiro para comprar uma banda, depois eu vou precisar de estrutura de som, vou precisar de um palco, vou precisar de um contrato com a banda, tá? Vou precisar ir lá no ECAD, fazer a declaração no ECAD, entendeu? Então, você vai traçar todo o plano, todas as etapas, para poder você chegar no seu objetivo, que é trazer a banda, tá bom? Beleza? Olha, eu quero alugar, eu quero ter uma barraca do beijo. Aí você tem vários caminhos, tá? Eu estou te dando assim um exemplo, mas você tem vários caminhos. Inclusive, você pode pegar e falar, eu vou contratar uma empresa que ela vai fazer tudo isso aqui para mim. Um caminho também, tá? Aí você vai ter que ficar só checando essa empresa e ver se de fato ela está fazendo tudo certinho. Aí você pode contratar também, contratar alguém, enfim. É que a gente, pessoal, a gente tem que começar a pensar de forma mais fora da caixa, tá? É que a gente pensa numa solução muito simples, mas às vezes a solução a gente pensa numa solução que a gente já está acostumado a ter. Olha, todas as festas de início que eu fui, o pessoal foi lá e o pessoal mesmo fazia as comidas, fazia as coisas, cada um levava um prato de comida, e assim foi se organizando, né? Ah, beleza. Mas tem solução mais simples? Às vezes tem. Às vezes é só cada um dar uma cota, olha, cada um vai lá, dá R$100, R$150, e a gente contrata uma empresa, a empresa vai lá e faz de barraquinha, faz tudo, faz a comida, faz tudo para todo mundo, tá? Pode ser, entendeu? Olha, eu quero fazer uma festa junina. De repente estou com a verba curta, em vez de ir para uma festa junina, em vez de fazer uma festa junina, eu vou para uma festa junina que está acontecendo no meu bairro. Leva todo mundo os amigos lá, tá? Aí a festa está montada, já tem tudo lá, gente. Cada um vai gastar o que vai consumir. Mais simples ainda, tá bom? Então, começar a pensar um pouquinho diferente, tá? Pensamento lateral, a gente chama, tá bom? Tá, ok. Beleza, galera? No caso, nesse técnico em administração, né? A gente for contratado para esse cargo, tanto a empresa pode já ter esse planejamento e eu executar, como ele pode me dar o que ela quer para eu fazer o planejamento. Pode ser ou não será minha função essa? Exatamente. Tá? Vocês estão no nível mais técnico, né? Então, é o nível mais de execução do que da elaboração em si do plano. Tá bom? Mas não impede de você executar o plano, não. Tá? Mas não existe assim, olha, um pré-requisito. Olha, você só vai poder fazer isso se você for administrador, ou se você for técnico, se você for isso, se for aquilo, entendeu? Você pode tocar o projeto da mesma forma, tá bom? Ok, obrigada. Imagina. Ainda no pleno, né? Perguntas a serem respondidas. O que é o objetivo? Quem será envolvido no processo? Qual será o prazo para a efetivação do plano? Quais serão os resultados a serem gastos? Quais serão os dados a serem coletados? Tudo isso você vai ter que responder lá no plano, tá? Lógico, professor, não cabe no meu projeto responder todas as perguntas. Tudo bem, você não tem que gabaritar todas elas, tá? Mas procure responder, tá bom? Se não couber no seu projeto, você simplesmente não responde, tá bom? Agora, no do, né, que é execução do projeto, tá? Elaborar, colocar a mão na massa, executar o plano, né? A gente primeiro planejou, depois a gente vai executar de fato, tá? Enquanto o planejamento é voltado para a eficiência, a etapa de execução é voltada para a eficácia, tá bom? Você ainda lembra o que é eficiência e eficácia, né? Então, eu já bati muito nessa tecla aí, tá bom?
Se preciso, deve haver treinamento. Tá bom? Ou seja, se possível, a gente vai treinar a nossa equipe para poder fazer o processo, tá? Nós vamos nos treinar, nós vamos nos capacitar. Tá bom? Nem sempre acontece dessa forma, vocês sabem muito bem disso, né? O plano deve ser divulgado a todos através de reuniões participativas, tá bom? Ou seja, eu vou fazer um plano, é interessante que toda a equipe saiba o porquê que ela está fazendo tal atividade. Olha, não é só você simplesmente mandar uma pessoa fazer tal tarefa, tá? Você vai mandar essa pessoa fazer, executar tal atividade, mas você vai explicar o motivo dela estar fazendo aquilo lá. Olha, você está indo fazer essa atividade por isso, tá bom? Como você faz isso, galera, a tua equipe trabalha muito melhor. Tá? Ela entende o porquê que ela está fazendo aquilo, tá? Beleza? Quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de todo mundo remar na mesma direção, todo mundo fazer o mesmo esforço, tá bom? A empresa só vai andar para frente se todo mundo remar junto, tá bom? Para todo mundo remar junto, é interessante que todo mundo saiba o que tem que fazer e o porquê que está fazendo, tá bom? É muito importante você saber por que você está fazendo atividade X, Y ou Z. Bom? Beleza, galera? Dúvidas? No check, você vai verificar, tá bom? Uma das fases mais importantes, após a execução do plano, da ação planejada, é necessário checar o que foi realizado mediante os resultados. Galera, aqui é o momento de checar. Você já planejou, você já executou. Mas será que o que o planejado foi mesmo executado? Será que os resultados foram a contento? Bom, deve examinar quais ações obtiveram melhorias de resultados e quais alcançaram a eficácia desejada. Bom, é necessário comparar os resultados e verificar a continuidade do problema. Bom, olha, você fez um plano, você executou o plano para resolver um problema. Tá? Existe ainda essa continuidade do problema? Tem que verificar. Tá? Poxa, ainda está lá o problema, ainda não consegui resolver. Aí você vai escolher também, tá? Lá no próximo você vai escolher o que você vai fazer. Eu vou aumentar a minha dedicação, eu vou entregar os planos, eu vou falar, tudo bem, eu não vou conseguir resolver, tá? Tudo, galera, depende, tá? Depende do que você está fazendo, depende do recurso que você tem, depende do tempo que você tem, depende das pessoas que você tem para resolver aquele problema, tá? Beleza? Vamos lá. E no Action, tá? A última fase da ação, ou seja, corrigir tudo que foi identificado na fase anterior e retornar ao início do ciclo para planejar novamente. Tá bom? Pode-se elaborar ou alterar o padrão para evitar que os problemas aconteçam novamente. Tá? Então, tudo aquilo que você fez, aqui no Act a gente vai verificar o que a gente vai continuar fazendo, como que a gente vai continuar fazendo, tá? E a gente vai aprender com todo o processo. Valeu. Eu queria fazer tal coisa, não consegui fazer, mas esse foi o aprendizado que eu tirei. Esse é anotado aqui no Act, tá bom? É necessário o acompanhamento da utilização padrão, tá bom? Verificando o seu cumprimento. Tá? Vou verificar se o que foi planejado foi executado, o que não foi executado, por que não foi executado, se teve relevância no processo, não teve relevância no processo, e depois se ajustando o planejamento, tá bom? No final, a gente vai aprendendo a fazer as coisas, a gente vai ajustando. Exemplo. Empresa Tamanduá Limitada presta serviço de combate à formiga. Recentemente, a empresa perdeu alguns contratos devido a problemas no atendimento e às exigências do cliente. Preocupados com a situação, seus diretores contrataram uma consultoria externa para diagnosticar o problema encontrado. A consultora, ao avaliar as atividades da empresa, observou as seguintes situações, ou seja, diagnóstico dela, né? A sequência da operação obedecia a seguinte orientação. Todos os talhões eram controlados, independente do nível de infestação. A turma era distribuída a partir do primeiro talhão, os trabalhadores localizavam e mediam os formigueiros para depois calcularem a quantidade de isca fornecida necessária.
Em seguida, aplicavam os formigueiros atingindo o último talhão. Atingindo o último talhão, o combate era considerado concluído. Isso era como funcionava lá. Tá? A área onde as pessoas trabalhavam na ocasião era muito suja, vegetação invasora, possuía alta infestação de salveiros. Tá bom? Existia o padrão de reconhecimento pelo corpo técnico da empresa para a dosagem de isca fornecida. A turma que executava o trabalho era mais de 50 trabalhadores sob o comando de um encarregado. Ou seja, tinha 50 pessoas para só um seu líder. Tá bom? Apenas 48 trabalhadores usavam dosagem para distribuir as iscas. Tá? Ou seja, a maioria dos trabalhadores não tinha o dosador para distribuir as iscas. Tá bom? Detectou-se que apenas 13 trabalhadores utilizavam dosagem menores que os recomendados. Ou seja, eu tinha poucas pessoas com dosador e as pessoas que tentavam fazer no olho, só 3 utilizavam a dosagem menor que o recomendado. Tá? A maioria usava a dosagem maior ou igual ao recomendado. No total de trabalhadores, 19 eram novatos e não haviam recebido nenhum treinamento. Tá? 6 trabalhadores não mediam o formigueiro para aplicar a formicida. Bom, cerca de 30 dias após o combate, 50 formigueiros foram avaliados com o auxílio de uma sonda e os resultados foram os seguintes: 5 formigueiros totalizados, 5 formigueiros totalmente ativos, 15 formigueiros parcialmente ativos, 9 aparentemente sem atividade, mas com alguma formiga saindo pelos orifícios da sonda, e 21 formigueiros totalmente mortos. Beleza? Pergunta para vocês, o que aconteceu, galera, lá? Tá? Qual vai ser o nosso plano aí? Vamos ao plano, tá? O que aconteceu, por que aconteceu, onde foram identificados os problemas, qual eram os responsáveis e quando aconteceu. Vocês têm 3 minutos para começar a me responder. Beijo, Alfaia, Gabriel. Quem mais está aqui? Boa noite. Sem problema. A gente chegou agora, relaxa, galera. A gente não está fazendo prova. O começo dela ficou gravado. Tá bom? Boa noite. Eu acho que no caso da situação aqui seria o caso da dosagem a mais do pessoal que não tinha medidor. Aí, claramente, a dosagem a mais, eu acho que fez efeito nos formigueiros que claramente foram contaminados. Acho que seria isso. Certo. Mas tem um detalhezinho que a gente está deixando passar aí. Beleza, não teve a dosagem correta, concordo com você. Tá? O que mais estava errado lá, nessa empresa? Por que você acha que ela não está conseguindo ser efetiva? Eu acho que a falta de treinamento das pessoas em si. Que também Exatamente. Tá? As pessoas não foram treinadas. Tá? Como é que eu vou colocar uma pessoa destreinada para fazer uma atividade? Tá? Se eu coloco uma pessoa treinada, se eu vou lá, treino a pessoa e a pessoa executa errado, a culpa é minha ou da pessoa? É da pessoa. Tá? Ela executa geralmente por isso. Agora, se eu não dou treinamento para a pessoa e peço para fazer alguma coisa, a culpa é minha. Eu estou me responsabilizando por aquilo lá. Eu estou pedindo para a pessoa que não sabe executar a atividade para ela executar a atividade. Tá? E isso é injusto, tá? Isso não tem lógica a gente seguir assim. Bom? Beleza, galera? Beleza? De boa na lagoa? Bacana, tá? Onde foram identificados os problemas, tá? A gente teve problema tanto na execução quanto no RH. O RH não fez a seleção das pessoas, tá bom? Estou ocupando aqui o RH, mas, cara, de repente, a não contratação dessas pessoas pode ser um problema do financeiro também, tá? Que não tinha recurso para fazer isso, tá bom? Onde foi identificado o problema? RH,
produção, tá bom? Quem eram os responsáveis? Eu vou colocar lá, o nome do gerente responsável, os coordenadores responsáveis, tá bom? Quando aconteceu? Aconteceu na data tal, que foi o dia que foi feita a ação lá, de caçar as formigas, tá bom? A empresa está perdendo contato com os clientes, o que aconteceu? A empresa está perdendo com o cliente, a empresa não atende às exigências dos clientes, no combate onde foram identificados, no combate às formigas, trabalhadores inexperientes, trabalhadores novatos, tá bom? Nos últimos 5 contratos. O que aconteceu? Através de problemas com dosadores, os trabalhadores novatos com problemas de dosagem na aplicação de formicidas dos formigueiros, com a falta de treinamento, com a falta de planejamento. Então, quanto custou a perda de 5 contratos e a perda da imagem da empresa? A imagem da empresa também foi afetada. Aqui um gráfico, tá? Uma tabela com diagnóstico, tá, galera? É mais fácil a gente visualizar. Aqui vai entrar o gráfico de Pareto. Alguém aqui já estudou Pareto alguma vez na vida? Tem pelo menos uma noção do que é Pareto. Não, senhor, professor. Pareto, a gente vai estudar daqui a pouquinho, tá? A gente vai cair mais nele lá. Mas o que acontece aqui? Dá para observar aqui que tem um gráfico, né? E essas barrinhas aqui em azul, acho que é azul isso aí, né? Azul meio roxo. Ele vai seguir a seguinte lógica, tá? O que acontece mais, tem mais problemas, tem menos problemas, tá bom? Beleza? E a gente vai tentar chegar, geralmente a gente consegue chegar numa margem de 80%. Então, é um padrão que a gente encontra de 80-20. Beleza? Onde 80% dos problemas são causados por 20% dos clientes, ou 20% dos funcionários, tá bom? Beleza? E vice-versa, tá? Análise da causa e efeito, né? Trabalhadores sem treinamento. Problema. Máquina usada de forma incorreta. Tá? Método. Falta de treinamento, atividades sem padronização, grande número de pessoas por encarregado, trabalho por tarefas, falta de verificação da execução do trabalho, tá? Galera, reparem bem, tá? A gente está falando de causa e efeito. Quando a gente fala de causa e efeito, a gente fala de Chicago, que é uma outra ferramenta que a gente também vai ver na aula de hoje um pouco mais na frente, tá? Então, a gente vai trabalhar os 6 N's no Chicago, tá? Máquina, método, tá? Máquina, mão de obra, MA, material, tá bom? E ME, método, puxando branco. Tá? Método, meio ambiente e não lembro do último. Isso aí já lembrou, tá bom? Vamos lá. Medição, tá? Faltando medição, tá bom? Medição, o que é? A falta de tabela de orientação aplicada às iscas, tá? Falta de avaliação periódica do combate. Beleza? Não conseguir medir determinada ação, tá bom? Então, de medição. Efeito indesejável. Trabalhadores sem treinamento, trabalhadores novatos, tá bom? Qual é o problema? Mão de obra, tá? Falta de verificação das condições de armazenamento. Matéria-prima, perdão. Falta de condições de armazenamento. Mão de obra, falta de treinamento, falta de conscientização, falta de competências, tá? Meio ambiente, falta de áreas roçadas, tá? Tem um padrão ali, beleza?
PDCA, o primeiro exemplo, né? Falta de treinamento. O que será feito? Treinamento com todos os trabalhadores novatos, tá bom? Então, qual é o problema que eu tenho? Falta de treinamento. Como é que eu resolvo? Treinando, tá? Capacitando as pessoas, tá bom? Por que será feito? Porque trabalhadores que o trabalho não está sendo executado corretamente, tá bom? Como será feito? Os trabalhadores, ao serem admitidos na empresa, passarão por um treinamento e somente após o treinamento serem julgados como aptos, o trabalho começará a atividade em campo, sendo apresentadas demonstrações em vídeos práticos, tá bom? Vai fazer tanto em vídeo como em prática para aprender. E eu tô cadastrando aqui mais de 400. Ai, Ó, falta treinamento ainda, né? Causa 1. Quem será o responsável? Quem vai ser o encarregado do combate à formiga? Quando será realizado? O curso vai ser do dia 15 até o dia 18 de dezembro. Onde será realizado? Na dependência do fabricante. Quanto custa? R$10 por pessoa treinada. Aqui poderá ser feito o orçamento detalhado através da listagem de materiais e infraestrutura necessária. Tá bom? agora tem 269. Ouviu? Vamos lá, fazer um plano de ação aqui. Quais são as ações possíveis? Verificar as condições de armazenamento da isca, verificar a eficiência da isca, para verificar a qualidade, padronização da atividade de combate à formiga, usar fluxogramas. Treinamento, treinar o pessoal quanto à aplicação, combate a aspectos biológicos das formigas. Treinar o pessoal na supervisão, distribuir panfletos plastificados que orientem a aplicação da isca através do formigueiro médio, tá? Perdão, através do formigueiro medido, né? Através da medida do formigueiro. Distribuir panfletos plastificados, efetuar a avaliação semanal da equipe do encarregado, avaliar periodicamente as áreas combatidas, roçar as áreas que serão combatidas, tá bom? Planejar a atividade para um período mais seco do ano, tá? Porque se eu deixar no período que mais chove, a chuva vai levar o veneno lá das formigas, tá bom? Agora a gente vai com outra ferramenta de qualidade que é o fluxograma. Pessoal, vocês conseguiram entender o ciclo PDCA? Como é que está a dúvida aí de vocês? Veja bem, pessoal. Eu sei que não é a coisa mais simples do mundo, tá? Mas eu preciso que vocês me deem também feedback, tá? Porque se vocês não estiverem entendendo, a gente vai revisitar esse assunto, avaliar melhor, tá bom? O que não pode é vocês saírem daqui sem ter uma noção clara do que deve ser feito, tá bom? Fluxograma agora, né? A representação gráfica do caminho dos documentos, materiais em gerais e operações percorrem pelo departamento da empresa. Essa função é permitir a clara compreensão dos processos de uma empresa em seus diversos departamentos, visando a minimização, simplificação e diminuição dos processos. Não se pode confundir fluxograma com organograma, tá? O que acontece? O fluxograma, ele vai dar um fluxo dos processos. Eu começo a fazer atividade tal, atividade tal, atividade tal, atividade tal, atividade tal, até finalizar o produto. Ele vai estar descrevendo um fluxo, tá? Por isso que é fluxograma, tá? E o organograma, ele vai estar separando aqui os cargos das pessoas, tá? Olha, fulano é presidente, quem está abaixo dele, entrando ciclano, abaixo deles, a diretoria, abaixo da diretoria, coordenadores, abaixo dos coordenadores, entendeu? E assim por diante, beleza? Olha, eu tô com os dedos. O fluxograma de processo é o conjunto de símbolos que são utilizados para representar graficamente as etapas de um procedimento criado. Assim, uma sequência de passos para a realização do mesmo.
O objetivo é facilitar a compreensão de processos a partir de desenhos de cada um dos seus estágios. Ajuda na padronização dos processos, permitindo sua consulta em caso de dúvida. Gera oportunidade de melhoria, pois devem ser revisados para mantê-los sempre atualizados. São construídos a partir de uma lógica. Se for seguida, o objetivo final do processo deverá ser alcançado. Tá? Quando a gente vai falar de fluxograma, pessoal, a gente tem uma noção um pouquinho errada. Tá? Eu acho, não sei se foi nessa turma, eu geralmente uso esse exemplo, tá? Que é fritar um ovo. Poxa, fritar um ovo é muito simples, todo mundo sabe, pá. Legal. Imagina que você não vai estar naquele dia, você não tem certeza se a pessoa sabe fritar um ovo. O que você vai fazer? Você vai escrever as orientações de como a pessoa vai fazer fritar um ovo. Tá bom? Olha, deixa eu ver aqui. Eduardo José, tá aí? Oi, tô sim. Sabe fritar ovo? Sei. Fala aí o passo a passo para fritar um ovo. Bom, primeiramente você pega uma frigideira, né? Depois o ovo, óleo na frigideira e bota o ovo lá e espera dar o ponto. Se você pegou a frigideira, tá com ela na mão ainda, o que você tem que fazer agora? O fogo. Claramente tem que ligar o fogo. Tá, liguei o fogo, mas ainda tô com a frigideira na mão. O que eu faço? Bota no fogo e espera esquentar. Bota lá naquela gradezinha no fogão, né? Coloquei lá. Beleza. O fogo já tá ligado. O que mais você faz? Óleo e depois frita o ovo. Tem que pegar o óleo, abrir a tampa, colocar lá a quantidade correta para poder esquentar o óleo, né? Tá. Feito isso. O que mais você vai fazer? Agora você vai pegar os ovos. O que você vai fazer? Tá com o objeto lá na mão. O que você tem que fazer depois? Oi? Você tá lá, pegou os ovos na geladeira. Tá. Sim. O que você vai fazer? Quebrar e botar na frigideira. Quebrou delicadamente, colocou na frigideira. Pegou o segundo ovo, pegou na frigideira. Tá bom? Beleza? Deu para entender? O que mais você faz? Colocou aí, você mexe, aí não mexe? Depende do gosto da pessoa. Tem também que botar o sal ali a gosto, né? Boa, tem que pegar o sal, dar uma pitadinha de sal, fritar ou não os ovos lá para comer. Depois, o que você tem que fazer? Depois de pronto é só tirar e ali comer ele ali, né? Eu acho que é isso. Tá. Tu vai comer direto na frigideira ou vai comer no prato? Não, no prato. Então, tem que repetir todo o processo. Abrir a gaveta, pegar o prato, colocar na mesa, aí depois você vai pegar a frigideira, com a ajuda de uma colher, colocar em cima do prato, beleza? Aí depois você vai colocar 1 quilo de farinha lá para poder comer o ovo, beleza? Entendi. Todo esse processo, todo esse passo a passo, você tem que escrever, tá? Tem que estar no fluxograma, beleza? Galera, eu dei um exemplo aqui com excesso de preciosismo, tá? O fluxograma ainda é feito com tantos detalhes assim, não, tá? O senhor já tinha dado esse exemplo, né, professor? Já, né? A gente estava só... Os que estavam na primeira aula aí conseguiram acompanhar. Aí tá só... Tá. Mas é show. Ó, eu acho que eu dei também um exemplo que a gente usa também nesse fluxograma. Tem várias, galera, fluxograma tem milhares de formas de apresentar, tá? Então a gente usa ele em vários locais, tá? A gente vai fazer uma lanchonete. Você tem que ter lá. Você chega lá no McDonald's, lá tem. Já, Diego, tá? Só um minutinho. Você vai lá e tem um desenho lá. A pessoa que está na chapa tem lá um desenho do sanduíche, tá? O que ela tem que fazer, a ordem que ela tem que fazer, tá? Exatamente como que ela tem que fazer. Por quê? São muitos sanduíches.
A pessoa pode esquecer de um, como é que faz um, como é que faz o outro, para não fazer errado. Você deixa lá um fluxograma de todas as atividades, tá? Para facilitar. Quem vai botar a mão pode falar, então. Tipo, Diogo, Diego. Aí agora eu vou descobrir. Ó, Informática para a internet, é isso mesmo? assim, não dá pra chamar. Oi, pode falar. Entendeu? Muito cedo. E não tá pressionando, não. É o mercado do SESC. Vou passar aqui, tá, galera? Tudo que tem SESC aqui tem. Não tem SESC, mas eu sei que é versão de ensino médio. Etapa do fluxograma, né? São etapas são inscritas com símbolos a cada... E em cada um deles carrega um significado que vai influenciar na leitura do seu processo, tá bom? O símbolo inicial ele vai ter esse formato quase que fosse um retângulo com as bordas arredondadas, tá bom? Esse símbolo é sempre utilizado para determinar o início e o fim do processo, ao ser desenhado pelo fluxograma, tá? O importante é ressaltar que todo o processo deve seguir, deve ter um início e um fim, tá? O processo não é infinito, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, terminou de fazer, beleza? Então, esse processo tá? Vai seguir um processo, seguir um caminho, tá? Repare bem, esse símbolo aí ele é como se fosse um retângulo só com as bordas arredondadas, tá? Não tem aqui, não tem nada. Agora o símbolo do processo, tá? Já é um retângulo sem borda, sem as bordas estarem arredondadas, tá? O retângulo é o símbolo mais utilizado em fluxogramas, pois ele define as etapas a serem feitas durante o processo, as ações, tá? Ou seja, aqui dentro, quando a gente vê um retângulo nesse formato, ele vai representar uma atividade, uma ação, tá? Não é só um fluxo, não. De fato, vai sinalizar que vai ser feito um processo lá, tá bom? Utiliza-se o verbo definitivo para iniciar uma ação, tá bom? Fazer, elaborar, dizer, criar, tá bom? Assim por diante. O fluxo já vai ser uma setinha, tá? A seta indica o fluxo a ser seguido durante o processo, tá? Ou seja, a sequência que as etapas deverão ser feitas. Uma seta não deve passar por cima da outra, tá? Esse símbolo é extremamente importante, pois ele define a forma como o fluxograma será lido. Por isso, todas as etapas devem estar ligadas por setas, tá? Sem serem cruzadas. Tomada a decisão, né? Vai ter esse símbolozinho um pouquinho diferente ali, vai ter nada. Quando vemos um losango, um fluxograma, significa que aquele ponto depende de uma direção para seguir o caminho, tá bom? Por exemplo, em um determinado ponto, seu processo, o cliente precisa responder um e-mail para então seguir o caminho ou outro, tá? Lá no meio do seu processo, a gente vai ter sempre tomar uma decisão, tá? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para frente, eu vou para trás, o que eu faço, tá? Essa decisão a gente vai ter que... Isso a gente vai chamar de decisão, tá? O losango aqui a gente vai chamar de decisão, tá bom? Processo pré-definido, tá? Vai ter um formato, vai ser um retângulo um pouquinho mais alto, tá? Esse símbolo é utilizado quando a etapa em questão já foi usada em outro fluxograma. Assim, toda vez que esse símbolo aparecer, já se sabe que essa também faz parte de outros fluxogramas de processos. Vocês conseguem reaproveitar os símbolos, tá? A operação manual, esse símbolo é um pouquinho diferente, né? Esse símbolo indica que aquela etapa do processo deverá ser feita manualmente. É um bom exemplo quando a máquina precisa ser desligada manualmente todos os dias após o expediente. Ou seja, eu vou fazer uma ação manual, eu já começo a utilizar esse outro símbolo aí, tá bom? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Nada? Certo. Vamos lá.
símbolo do documento, né, será usado sempre que houver uma etapa em que o documento é gerado. No caso de mais de um documento, poderá ainda usar uma versão sobreposta, tá bom? O símbolo diversas vezes. E um processo de vendas, por exemplo, pode ter usado na etapa para gerar uma proposta comercial e mais tarde na etapa de contrato. A espera, em algumas vezes, entre uma etapa e a outra do processo, é preciso delimitar um tempo de espera. Por exemplo, enviar um e-mail 5 dias após a etapa anterior. Bom, eu vou esperar 5 dias que foi finalizada a primeira etapa para poder dar início aos novos trabalhos mandando e-mail. Tá bom? É só depois de 5 dias. O conector, quando os fluxogramas são muito grandes e complexos, este símbolo pode ser utilizado com a função de conectar novas etapas no processo, tá? É usado especialmente em casos de etapas muito distantes umas das outras, onde o uso da seta fica confuso, tá? Eu acho que a gente vai ter um exemplo aqui do fluxograma. Como é que ele fica, tá? Exemplo do fluxograma aqui, tá, galera? A gente vai ter o começo, que sempre vai começar nessa borda de seta angular com bordas arredondadas. Deixa eu só dar uma olhada aqui, eu estou cego. O encontro, né? E aí, consequentemente, a resposta mais lógica seria o sim, tá? Mas a criança falou não. O que tem que fazer? Precisa do objetivo, tá? Foi posto um objetivo para a criança? Não sei o que, não. Tá, não foi posto. Vamos fazer de novo, então, tá bom? Então, lá para o sim, você vai procurar o objetivo perdido, tá? Vou continuar na saga do descobridor até chegar lá nesse ponto, tá bom? Beleza, galera? Dúvidas, dívidas até agora? Outro exemplo aqui de fluxograma para a gente acompanhar, tá? Ou seja, comentário nas redes sociais. O que elas são? São críticas, são sugestões, são dúvidas, são feedbacks bons, tá bom? Se for uma crítica, o que você vai fazer? Avaliar o motivo, tá? Se for uma sugestão, considerar e dar uma devolutiva. Tá? Dúvidas, respostas personalizadas. Feedback bom, compartilhar o depoimento. Tá bom? Beleza? Deu para entender aí? Deu para entender, pessoal? Nada contra a Wanderlei é Certo. Que outro exemplo de fluxograma, só para a gente não ficar engessado, tá, galera? A gente tem que ter essa noção aí, tá? Que existem vários tipos de fluxograma. Pode ser que no local que vocês trabalham, no local que vocês vêm trabalhar, vai ter um fluxograma que você vai conseguir identificar, tá bom? Como que é dado o processo. Aqui, ó, fluxograma de produção. Ferramenta de qualidade de diagrama de Pareto. Tá? 0 pessoas sabem o que é Pareto aí, pessoal? Alguém sabe alguma coisa sobre Pareto? É que vai sobrar. Pareto não. 2 ou 3. A Wanderlei ela é mais esforço. Pareto, ele vai ter uma ação muito importante, tá? O que acontece, galera? Pareto, salvo engano, era um padre. Ele começou a fazer uns estudos em que ele viu que 80% das terras brincavam com 20% da população. Ele começou a observar os fatores não econômicos, tá? Fatores da natureza, fatores da sociedade, e que apontava que 80% dos problemas vinham de 20% dos clientes, 20% dos funcionários. Tá bom? A maioria das pessoas trabalhava bem, sabia fazer todo o processo. Só que 80% dos problemas eram concentrados só em 20% das pessoas. Essas pessoas, ou seja, eram pessoas que causavam muitos problemas. Tá bom? Beleza, galera? Dúvidas, dívidas? Tá bom. O que acontece? Recurso gráfico.
uma das 10 ferramentas básicas da qualidade, tá? Então, fazer Pareto faz parte do sistema de qualidade, tá bom? Utilizado para identificação e classificação de causas de perdas que devem ser sanadas, tá? O objetivo é definir e compreender qual a medida, a ação que trará melhor resultado, tá? Beleza? Simplesmente, não é simplesmente, poxa, eu vou fazer isso aqui, não. Você tem que ter uma base, tá? Pareto, para saber por onde você vai começar, tá bom? Tem a função de esclarecer quais os pequenos problemas que causam grandes perdas, tá? Às vezes, a gente tem pontos específicos que causam grandes perdas na empresa, tá? O Pareto vai ajudar a identificar. É composto por gráfico de barras, tá? Onde elas vão seguir uma ordem decrescente, tá? A maior barra, tá? Mais à esquerda, ela representa o número de erros, tá? Então, primeiro eu vou colocar o número de erros mais recorrentes e eu vou depois diminuindo a quantidade desses erros, tá bom? Por que você vai fazer dessa forma? Veja bem, galera. Você quer economizar, tá? Quer economizar dinheiro. Adianta você não tomar um cafezinho de R$2, não vai adiantar, tá? Você vai aonde está sangrando mais dinheiro seu. Você vai usar menos gasolina, você vai usar menos energia elétrica, tá? Você vai nas grandes contas e tenta fazer essa redução, tá bom? Beleza, galera? Dúvidas, dicas até agora? Nada? Seguinte, vamos seguir. Coleta e preparo dos dados. Definir o tipo de problema a ser executado, itens defeituosos, reclamações, acidentes, perdas financeiras, tá? Liste possíveis fatores de estatificação de categoria, problemas escolhidos, tipo, localização. Crie categorias outros para agrupar as ocorrências menos frequentes. Cada ocorrência de categoria outros deverá ser completamente identificada. Beleza, senhores? Tudo certinho aí? Dúvidas, dívidas? É verdade. Essa coleta de dados, pessoal, a gente pode fazer de várias formas, tá? A gente vai aplicar em sala de aula presencial, eu aplico utilizando uma ficha de verificação, tá bom? Mas a gente pode ver isso aqui com o nome de vocês também, tá? O Pareto sempre, professor, o Pareto sempre começa pelos erros ali, no caso, para diminuir os erros, no caso, pode ser pelos acertos, no caso não, né? Conforme a empresa vai se reduzindo, vai lucrando, no caso não, né? Não. O Pareto, você vai utilizar com ferramenta de qualidade para diminuir o número de erros, tá? Ou as perdas, como assim, perdas, atrasos, depende muito da nomenclatura que a gente vai usar, tá? Mas vamos lá, vou dar aqui um exemplo, tá? Você repara bem, você tem ali 5 irmãos, tá? O que o Pareto fala? Que dos 5 irmãos, vai ter um que vai dar problema, tá? Mas esse um que vai dar problema, ele vai dar tanto problema que ele é como se ele estivesse causando 80% dos problemas, tá? Dos outros irmãos lá, tá bom? O Pareto tem essa correlação, tá? 80-20, tá? Não precisa bater, galera, 80% certinho. Mas geralmente vai chegar muito próximo de 80%, tá? Os problemas aqui. Entendi, professor, obrigado. Nada. Vou dar aqui um outro exemplo. A gente faz em sala de aula. Em sala de aula, eu pego os alunos e peço para eles verificarem se a carteira deles está com algum problema. Tá? Aquela carteira de sentar para cima, para a mesinha, se tem algum problema. Tá? A gente começa a contabilizar os erros naquelas mesas cadeiras. Olha, mesa tal é assim, mesa tal é assim. Então, vai fazendo parte, vai controlar o número de erros. Tá? O que acontece, galera? Se eu fizer isso daí, eu consigo ter uma noção
de quais serão os erros mais recorrentes. Tá? E eu consigo trabalhar em cima desses erros recorrentes para eles não acontecerem mais, para eles serem minimizados, tá bom? Para diminuir o processo deles. Beleza? Beleza, galera? Dúvidas, dicas até agora? Passa para nós mais. Lá. Coloca ele lá. Elabora uma planilha de dados com gráfico de Pareto nas seguintes colunas: categoria, quantidade, tá? Eu vou passar essa atividadezinha aqui, galera, que não vai dar para a gente fazer, tá? Fica muito ruim fazer parte aqui. Bom. Conclusão do gráfico ainda. Vamos voltar aqui rapidinho. Tá? E vai dar certo quando vai ter a cabeça dada. O que acontece aqui? A gente coletou esses dados, tá? Para a gente dividir em categoria, em quantidade e acúmulo total. Tá bom? Ou seja, o que a gente olhando aqui, a gente vê que arrebentou o papel na junta. Tá? Foi ele responsável por 55%, 53%. Tá bom? Essa última coluna, como é que ela é feita? Você soma o primeiro resultado, ou seja, 53,23%, soma com o segundo só de baixo, tá? Que vai dar 16,34%, tá bom? Se eu somar 53,23 mais 16,94, vai dar 70,16, tá bom? Beleza, galera? Deu para entender? Aí você vai seguindo lá. Qual foi o segundo? O segundo foi 9,68. 9,68, se eu for somar com os outros erros anteriores, vai dar 79%. Então, quase 80%. Beleza? Já dá para usar Pareto aí. A gente conseguiu identificar aqui. Arrebentou o papel na junta. Artigo antigo não descartou o papel. Isso oitavo antes não descartou o papel. E arrebentou o papel na faca. São os erros mais comuns, tá? Eles correspondem a quase 80%, tá? A 79,34% das reclamações. Beleza? Professor aqui na gravação. Depois. Uma vez que você tem essa coleta de dados, você pode construir um gráfico, tá? Trate dois eixos, vertical e horizontal, né? Que é o eixo XY. Marque o eixo vertical no lado esquerdo com cola zero, até também. Vai construir um Pareto gigante, tá bom? Só pular aqui. Esse aqui é o gráfico de Pareto daquela conta que a gente fez lá no começo. Tá? Então, vai dar 66%, depois vai dar 11%, depois vai dar 12%, tá? Esse ponto vermelho, ele soma o primeiro com o segundo, depois o segundo com o terceiro, depois o quarto com o quinto, e assim por diante, tá bom? Beleza, galera? Dúvidas, dívidas? Galera, se vocês quiserem se comunicar, falem direto, tá? Não precisa levantar a mão, não. Tá bom? Vou fazer uma coisa mais dinâmica aqui. Tá bom? Aqui. Galera, me dá um minutinho aqui, eu só ir ao banheiro, tá bom? Eu faço isso. Não, essa daqui é a outra. A minha luz. Ali, ó.
Incrível. E a galera, vamos lá? Comparação fornece indicadores sobre estabilidade do processo, são gráficos construídos ao longo de um determinado intervalo de tempo, o que permite a visualização de alterações nas sequências na ordenação de categorias. Comparação do antes e depois permite a avaliação do impacto nas mudanças efetivas do processo, tá bom? Antes da execução da melhoria e depois da execução da melhoria, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, galera? Estão conseguindo ver direitinho aí? Qual foi Baixou, a professor? mudança? Tá bom. Baixou, né? Baixou principalmente os gráficos maiores, né? O que acontece, galera? Quando a gente vai pensar em Pareto, a gente pensa sempre no seguinte, tá? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. É impossível uma pessoa fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser estancar o sangramento, tá? Você vai ver o que está pior. O que está pior? Eu vou resolver o que está pior primeiro, tá bom? Depois você vai fazer as outras coisas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é o pior ponto, tá? Onde está sangrando mais, onde está tendo mais problema. Uma vez localizado isso, você vai agir em cima de onde está causando mais problema, tá? Beleza? Deu para entender? Deu? Como é que eu aplico isso na minha vida, professor? Você pega, vamos supor que você queira economizar dinheiro, tá? Eu preciso guardar dinheiro aqui. Não adianta você economizar dos R$2 do cafezinho que você toma, não, tá? Aí, vamos lá. Você economizar R$2 no cafezinho. Eu não tomo cafezinho todo dia, eu tomo café 22 vezes por mês, tá? Você toma 22 vezes por mês, vezes R$2, vai dar R$44. R$44 de economia não vai mudar em nada a sua vida. Não vai alterar em nada a sua vida, não, tá? O que você vai fazer? Você vai observar onde que você gasta mais. Poxa, onde é que eu gasto mais? Eu gasto muito com aluguel. Então, em vez de cortar o cafezinho, você vai lá e vai negociar o seu aluguel, tá? Conversa lá. Galera, se você gasta R$1.500 no aluguel, se você negociar esse aluguel para cair 10%, você consegue quanto? R$150, tá? Uma porrada só, beleza? Lá, se eu reduzir 10% do meu café, eu economizei R$4, entendeu? Não faz diferença. Tem que agir primeiro onde tem muito gasto, onde está sangrando muito, onde está saindo muita coisa. Depois, você vai para os gastos menores, tá bom? Beleza? Isso aqui que está vendo nesse gráfico, tá? Os problemas diminuíram de forma drástica, né? Mas, principalmente, o que caiu muito foi a primeira coluna, tá? Por quê? Porque, em ordem de prioridade, a gente vai atacar aquele problema que está mais latente, tá? Beleza? Vou dar continuidade aqui, porque tem coisa pra caramba, tá, galera? Brainstorm a gente já sabe como é que é, né? Beleza? Então, seria aquela tempestade de ideia lá que a gente já tinha falado, tá? A gente pode fazer de forma estruturada e forma desestruturada, tá? Vou passar aqui mais rápido, tá, galera?
para a gente ter uma noção mais rápida. Então, assim, a gente vai pegar, vai estar numa sala, vai contar o problema que a gente está tendo lá e vai perguntar para as pessoas o que, é que elas poderiam fazer, como que elas acham que a gente consegue resolver. Tá bom? E a gente vai anotando tudo aquilo que as pessoas estão falando. Olha, eu entendi, se fulano entendeu que tem que resolver de forma A, Beltrano falou de forma B, e assim vai, tá? Até a gente conseguir, às vezes a gente consegue, inclusive, unir as ideias, tá? Unir a ideia da pessoa A com a da pessoa B, com a da pessoa C, e transformar numa solução única, tá bom? Para criança. Beleza, galera? Você lembra aquele brainstorm, né? A gente já falou isso aqui. Né? Aqui a gente consegue colocar ele de forma mais estruturada. Né? Olha, vai ser 10 minutos, não vai ser permitido crítica para as pessoas, tá bom? A gente vai dar as regras no todo do brainstorm, tá bom? Ishikawa. A gente já chegou a falar sobre Ishikawa, pessoal, para vocês? Eu acho que eu cheguei, né? Que eu dei até um... Ou foi, não sei se foi outra turma. Já foi Ishikawa alguma vez? Fixamente. Não, senhor. Não entendi, professor, sua pergunta. Não entendi. Se a gente já tinha... Se eu já tinha falado sobre Ishikawa aqui com vocês. A princípio, não, Já né? sim, professor. A espinha de peixe que o senhor fala? É Já isso mesmo. sim, senhor, professor. Já falou. Tá? Uhum. Então, beleza. Vamos lá. Espinha de peixe, também conhecido como Ishikawa, tá bom? Foi desenvolvido para facilitar a identificação da estrutura hierárquica dos fatores que necessitam de melhoria ou causa de um problema específico, tá bom? Vamos lá. Tem nem papo aberto, professor. Meu Deus, não tem nada aberto. Pelo amor de Deus. O Ishikawa, a gente vai seguir uma estrutura dos 6 M's, tá? Quem tem que lembrar, galera? O Ishikawa ele foi desenvolvido para trabalhar no manufacturing, tá? Nas fábricas. Então, nas fábricas, ele seguia a linha dos 6 M's, tá? Material, método, mão de obra, máquina, meio ambiente e medidas, tá bom? Pessoal, eu tenho que seguir, tem que ser os 6 M's? Não. Mas os 6 M's, geralmente, vão ser aqueles que vão conseguir solucionar o seu problema, tá? Geralmente, a gente consegue resolver com 6 M's. Pode mudar? Pode mudar. Deve mudar? Tenta primeiro resolver com os 6 M's, tá? Primeiro vamos jogar no fácil, tá bom? Joga no fácil. Se não resolver no fácil, você vai subir no nível, tá bom? Mas tenta jogar no fácil sempre, galera. Tá? Materiais. São fatores ou problemas relacionados a insumos, matérias-primas ou componentes de baixa qualidade. Tá? Então, quando a gente fala de materiais, são esses fatores aí. Tá? Métodos. São fatores ou problemas relacionados ao método utilizado na execução do trabalho. Mão de obra. Nível de qualidade do operador. Qualquer problema relacionado à pessoa que executa. Tá? Problemas operacionais, a gente fala que são problemas de mão de obra. Tá? Máquina, relacionada à má operação de uma máquina ou falta de manutenção. Tá bom? E ambiente, qualidade do ambiente da empresa. Tá? Pode ser calor, pode ser frio, pode ser umidade. Tá bom? Beleza? Medidas relacionadas ao controle e monitoramento dos processos, às decisões. Tá bom? Beleza, galera? Dúvidas, dívidas? Para elaborar o Ishikawa, definição do problema, tá? Definir o problema. O tema a ser abordado e objetivo, tá bom? Estruturação do problema. Reunir todas as informações que dispuser sobre o problema. Agrupamento de informações. Reunir uma equipe com integrantes de diversas áreas que tenham relação direta com o problema e apresentar informações por meio do brainstorm. Bom, a gente vai conseguir usar essas duas ferramentas, tanto o brainstorm quanto o Ishikawa. Beleza, galera? Classificação das causas, definir as principais causas,
a fim de identificar o que mais influencia no processo e possível solução. Uma vez definida a causa, elaborar um plano de ação com responsáveis e prazos, tá? O que é isso? 5W2H, tá bom? Conclusão do diagrama, elaborar o diagrama de acordo com os 6 M's e suas categorias e as possíveis subcausas, tá bom? Exemplo 1. Sua equipe está procurando os motivos para o atraso recorrente na produção de um produto. A equipe se reúne e sugere 3 motivos para o atraso, antes que não aconteça. Os motivos sugeridos foram: maquinário antigo, precisando de constante manutenção, ou seja, tem maquinário antigo, tá? E tem problema de máquina, tá? De mão de obra, atraso dos colaboradores. Método, mudança nos processos, tá bom? Olha aqui como que ficou o Chical, tá? A gente tem o efeito que está lá na ponta, tá? Que é a cabeça do peixe. E aí a gente tem os 3 problemas, tá? O problema de mão de obra, de método e de máquina, tá bom? Deu para entender como é que é para fazer o Chical? Eu sei. Deu? Isso. Ele vai ter essa estrutura aí, tá, galera? Professor, eu tenho que colocar os 6 M's? Não precisa, tá? A gente vai fazer isso conforme o brainstorm lá de trás, tá bom? Em uma confecção, um analista de qualidade tem observado muitos problemas na costura das laterais das roupas. Um problema frequente são as costuras desalinhadas, o que acaba prejudicando a forma do produto final. Ele deseja estudar as possíveis causas que levam aos erros do alinhamento da costura. A equipe da empresa chegou à conclusão que os problemas podem vir de diversas fontes, tá bom? Olha, eu não sei ainda qual é a fonte específica desse problema, o que está causando esse problema, mas eu tenho algumas fontes ali que podem ser, tá? A máquina. Falta de dispositivo anti-falha, maquinário antigo. Tá? Tem um maquinário antigo que não tem um dispositivo de falha. Pode ser isso? Pode ser. Tá? Mão de obra. Ritmo acelerado, talvez causado por metas elevadas, falta de treinamento. Eu não consigo treinar meu colaborador, porque lá para trabalhar, e pode ser que ele esteja fazendo esses problemas. Tá? Método. Máquina mal posicionada, falta de indicação do local de costura. Tá? O método que você está fazendo. Meio ambiente, temperaturas altas no local de trabalho. Tá? Se eu tenho temperaturas altas, o meu trabalhador também não vai conseguir trabalhar direito, pode afetar o maquinário, pode afetar o lugar. Olha como é que ficou o diagrama. Vocês estão de acordo com esse diagrama aí? Está faltando alguma coisa? Acredito que não, professor. De acordo com o exemplo, todas as possíveis os problemas, né, estão dentro do estão compostos aí, né, na espinha. Beleza. Vamos lá. Porque, como você falou, não precisa ter todos, né? Não precisa ter todos, tá? Esse peixe que está com 4 espinhos só, tá? Mas o que vocês têm que observar, galera? Como que aquela lista de materiais, aquela lista de processos, essa lista aqui, ó, virou esse Chical aqui, tá bom? Beleza? Qual é o problema aqui? Costuras desalinhadas, tá? E aí as causas dos problemas vão virando as espinhas de peixe, tá bom? Então, o problema de mão de obra, qual é? Falta de treinamento. Outro problema da mão de obra, ritmo acelerado. Porque o que ocasionou o ritmo acelerado? Metas elevadas. Entendeu? Deu para entender, galera? Método. Qual é o problema do método? Máquina mal posicionada. Outro problema do método, falta de indicação do local da costura, tá? Conforme, no caso, vai aumentando essas espinhas, conforme vai aparecendo ou solucionando os problemas, no caso, professor. Não é bem solucionando o problema. Aqui, o que a gente está buscando? A gente está buscando a causa raiz do problema, tá? Está procurando saber o que de fato
é o problema lá que tá fazendo desalinhar, tá? Tudo isso, tudo é problema. Tudo é problema. Mas eu quero saber qual é o problema que está fazendo com que desalinhe a costura, tá? Beleza? Entendi, Entende o professor. seguinte, galera. Na tua vida e na empresa, sempre vai ter problema. Toda hora vai ter problema, tá? Só que tu vai ter que escolher qual batalha vai lutar. Não dá para lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Então, vou primeiro pegar essa batalha, vou resolver esse problema, depois você pega a segunda batalha e resolve o segundo problema. E assim por diante, tá? Se você for lutar em todas as frentes, você não vai conseguir. Tá bom? Beleza? Beleza, galera? E também é legal você fazer dessa forma, resolver um, depois resolve o outro, depois resolve o outro, depois resolve, e assim por diante. Porque senão, se você for resolver tudo de uma vez, você não sabe qual era o problema que estava tendo, qual era a causa raiz do problema. O que de fato estava causando aquele problema lá. Porque é interessante vocês... Pode falar, Roger. E dependendo da situação, né, professor? Às vezes, por exemplo, se ele, vamos lá para o método, ele resolve o método, escolhendo ele primeiro, ele já mata a guerra, entendeu? Talvez seja o primeiro e o único problema que esteja atrapalhando, né? Aí por isso que ele tem que começar. É isso mesmo. E é interessante você resolver um por vez, porque você vai saber se de fato foi aquele lá. Tá? Por que é interessante saber o que foi? Porque vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, você já aprendeu que é aquele problema lá específico, entendeu? E aí você vai lá e soluciona só ele. Tá? E ele nunca vai perder, né, professor? Porque ele vai estar resolvendo problemas. Por mais que não seja esse o motivo da postura desalinhada, ele está resolvendo problema na empresa dele. De fato. Tá? Você vai estar resolvendo problema lá. O que é interessante também a gente colocar aí, galera? Porque, por exemplo, olha só, eu estou com um problema de mão de obra lá, né? Tá. Às vezes o problema de mão de obra não é simplesmente problema de... eu estou com poucos trabalhadores lá naquela área. Eu não sei não sei como é que eu resolvo e tal. De repente, galera, a falta de trabalhadores naquela área não é um problema não é um problema do RH. É um problema do financeiro que não tem como contratar. Bom? Então, às vezes, olha, deu um problema em tal setor. Qual é o problema do setor mesmo? Vamos ver. De repente, você vai verificar e o problema não é do setor. O problema é do financeiro. Tá? É um outro problema lá. Tá? Beleza? Pedindo. Tá aparecendo aqui, porque ela ficou. Beleza? Deu para entender? Deu para entender, galera, a importância do Chical? 5W2H, tá? Tudo aqui vai convergir para o 5W2H. Beleza? Por quê? O 5W2H é finalmente o plano de ação. Tá? É quando a gente vai resolver aquele problema lá. Tá? Pô, tive um problema. Consegui identificar que aquele problema é a causa raiz de tudo. Que lá, de fato, se eu resolver aquele problema lá, eu consigo resolver os outros. Legal. Então, vamos resolver aquele problema lá? Como é que a gente resolve? 5W2H, que é o plano de ação. Tá bom? Beleza? E, de fato, a gente vai resolver o problema. Ferramentas de cada para tomar a decisão sobre os principais elementos que servirão de orientação para o alcance do objetivo. Base do processo está situada na resposta de 7 perguntas essenciais, e essas respostas podem ser negativas ou positivas, tá bom? Primeira pergunta: por quê? Depois, quando? Por quê? Onde? Quem? Como e quando? Tá bom? Algo quanto é a brincadeira. Então, ele não cancelou porque com certeza agora só cancelou. A resposta obtida pode ser utilizada no planejamento estratégico ou isoladamente. Ao usar essa ferramenta, é importante iniciar pensando nas seguintes questões: o que deve ser feito?
Por que deve ser feito? Por que deve ser implementado? Quem é responsável pela ação? Onde será executado? Quando deve ser implantado? Como deve ser conduzido e quando vai custar essa brincadeira? Tá bom? Quanto vai custar a implementação? Agora você vai responder somente essas 7 perguntas. Tá? Vamos primeiro exemplo aqui. Planejamento de uma viagem, tá? Para Salvador. Para o Natal e Réveillon, tá bom? O que é? É uma viagem no fim do ano, certo? Nenhuma dúvida aí. Tá? Por que vai ser feito isso aqui? Lazer e descanso. Tá? Quem vai viajar? Eu e minha família. Onde você vai viajar? Para Salvador. Tá? Quando? Entre o dia 26/12 e o dia 1º/1. Tá? Como que vocês vão viajar? De avião. Quanto é a brincadeira? 5.200 por pessoa. Passagem é cara essa daí. Deu para entender? O que é um 5W2H? Não é que é fácil fazer? É muito fácil fazer, galera. Tá? É só você se atentar, tá? Os fatores. Deixa eu ver se tem outros exemplos. Deixa eu só pegar o palito por aqui, senão eu não consigo. Tá bom? Uma empresa precisa reduzir seus gastos com o consumo de água em até 34%, tá bom? O que ela vai fazer, tá? Redução do consumo excessivo de água na indústria. É o quê? Tá? Por que ela vai fazer isso? O consumo de água está elevado. Alguns pontos de desperdício foram identificados e precisam ser eliminados. Os funcionários também desperdiçam água nos banheiros. Tá? Quem que vai fazer isso? O operário da empresa responsável pelo encanamento e manutenção. Quem que vai trabalhar de fato para reduzir isso aí? Vão ser os operários da empresa responsáveis pelo encanamento e manutenção. Onde que eles vão fazer isso? No reservatório e nos canos de distribuição de água. Quando que eles vão fazer isso? Vai ser dia 23 ou dia 30 de dezembro. Tá? Como que eles vão fazer isso? Manutenção de troca de tubulação antiga, instalação de torneiras automatizadas e conscientização dos colaboradores. Tá? Quanto vai ficar a brincadeira? Manutenção custará R$ 5.600 e representará 23% de economia na conta de água. Beleza, galera? Deu para entender agora, nesse segundo exemplo? Deu sim, professor. Como mais? Beleza. Foi embora, porque eu fiquei falando que fazer. Acabou, minha vida tá amanhã. Galera, vamos tentar dar pelo menos essa parte, que é a primeira parte do livro, tá? Que é a parte da filosofia livre. Tá? O Lean, ele vai entender as coisas como desperdícios. Tá? Quando a gente fala de Lean, a gente fala de produção enxuta, a produção justa. Tá? Quando a gente vai vender uma consultoria, uma empresa, a gente vai lá para justamente, um dos maiores pontos é justamente a parte do Lean. Tá? Deixar a empresa juntinha, tá apertada, tá sem sobras, tá sem desperdícios, beleza? O que a gente quer falar como Lean? Vou dar um exemplo aqui bem chulo, tá, galera? Eu preciso de 4 parafusos para segurar uma TV, tá? Beleza. Então, o Lean você vai trabalhar com estoque baixo, com desperdício, tudo no limite, tá? Vou trabalhar tudo justinho, beleza? Eu não vou comprar 5 parafusos para uma TV, vou comprar 4 parafusos para uma TV. Eu não vou comprar 3 parafusos, vou comprar 4 parafusos para uma TV. Não vou comprar 5, não vou comprar 6, entendeu? Eu vou fazer o processo todo ser enxuto, tá? Beleza? Nesse sentido, a filosofia ali propõe a redução e extinção de desperdícios prejudiciais a qualquer empresa, tá? E a gente vai entender aqui que ela entende muita coisa como desperdício, tá? Eu posso desperdiçar meu dinheiro? Pode. Você pode desperdiçar seu tempo? Pode. Você pode desperdiçar com retrabalho? Pode. Você pode desperdiçar com erros no processo que danificam o produto? Pode. Tá?
Existem vários tipos de erro no Lean, tá? Perdão, no Lean a gente chama de desperdícios, tá? Definição. A filosofia Lean atua de forma a utilizar o mínimo possível dos recursos, reduzindo ou até mesmo eliminando atividades que não agregam valor através da identificação do desperdício proposto pela metodologia. Tá? As tendências para fazer documentação. Ensino médio, técnico de ensino médio. É uma filosofia de gestão que tem como referência o sistema Toyota de produção. Tá? Em tradução em inglês significa enxuta, tá? Apertada ali, beleza? Pressupõe a análise dos processos de uma equipe a fim de eliminar qualquer desperdício, seja ele com recursos materiais, tempo, espaço, entre outros fatores que se relevem úteis e estejam de alguma forma sendo um custo para a organização. Beleza, galera? Conseguiram entender? Conseguiram entender, senhores? Tá? Vantagem de implantar um Lean: melhorando a qualidade, satisfação do cliente, contenção de custos, aumento da eficiência, redução na força de trabalho e envolvimento total da organização. Bom, eu estou com a empresa toda organizada, toda envelopada lá para ter uma melhor organização dos processos. Beleza? Com a otimização dos recursos, haverá uma diminuição dos custos, uma vez que grandes partes do desperdício será reduzida. Tá? Galera, é o seguinte, quando a gente fala de valores aqui no Lean, tá? A gente pega e fala, olha, eu vou ter uma redução nos custos aqui. No Lean a gente pensa no processo todo. A nossa intenção é melhorar o valor para o cliente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, você vai olhar o teu produto e vai imaginar. Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, vou dar aqui um exemplo. Eu tenho a capinha no meu celular. Tá? A capinha no celular vem com essa cordinha aqui. Tá? Essa cordinha aqui, para mim, é muito útil. Beleza? Mas tem gente que não usa cordinha. Você quer saber quando que um produto, quando que você coloca um produto e ele valoriza o produto, eu falo o seguinte, eu chego lá e falo, olha, tá bom, se eu tirar essa cordinha aqui, você vai continuar comprando? Ah, de repente eu até vou, tudo bem. Eu não vai deixar de usar meu serviço só por causa da cordinha. Quanto você pagaria por essa cordinha? Ah, eu pagaria R$5. Entendeu? Então, o que você entende? Você pode vender essa capinha sem a cordinha ou com a cordinha. Você pode vender todas as três capinhas sem a cordinha e deixar a cordinha para ser vendida de forma separada. Bom? Beleza? Você vai aplicar agregação de produto, em cima do seu produto. Tá? Eu falo, olha, tem a capinha e eu tenho um upgrade para ela aqui, que é o caminhão aqui. Você vai querer? Tá. Negocia até o cara querer. Bom? Beleza? De repente, professor, eu faço a cordinha, eu faço o celular, coloco a cordinha, mas o cliente não quer pagar por esse processo, não quer pagar pelo cordinha. Cara, se o cliente não quer pagar pela cordinha, é a sua empresa que não tem que pagar pela cordinha, tá? Então, você chega lá e faz agora a capinha de celular sem a cordinha, tá bom? Simples assim, tá? Você só vai incluir funções, incluir alguma coisa no seu produto, se o cliente enxergar valor naquilo, tá bom? E o cliente não enxerga valor naquilo, você tira, tá? A Samsung, a linha S23, a canetinha dela tinha Bluetooth. Então, dava para a pessoa pegar, fazer gesto, tal, não sei o que. Controlar o celular pela canetinha a uma certa distância. Tá? Legal. Os últimos celulares que a Samsung lançou já não tem mais esse recurso da canetinha Bluetooth. Tá? Então, não dá mais para fazer essa função. Pô, mas estranho isso, né, cara? Não era para estar melhorando? Era para estar melhorando. Mas o que aconteceu?
A Samsung fez uma pesquisa e viu que a maioria dos usuários não usavam canetinha Bluetooth. Tá? Usava até canetinha para escrever alguma coisa no celular e tudo mais, mas não usava a função Bluetooth da canetinha, tá bom? Se o meu cliente não usa a função, se o meu cliente não quer a função, eu continuo fazendo ela? Não continuo, tá? E querendo ou não, vou ter que pagar royalties, vou ter que pagar isso, vou ter que pagar aquilo, tá? Eu vou ter um custo acima, tá? E todo aquilo que eu gasto mais é dinheiro que está deixando de entrar no caixa, tá bom? O Mindset do Lean, né? Lean pode ser traduzido como atitude, mentalidade e maneira de pensar, tá bom? Mentalidade Lean é ter relação com o comportamento, com as práticas das pessoas que levam ao aprendizado contínuo. Tá? Quando uma organização inicia uma transformação Lean, essa mentalidade é essencial para que as práticas Lean evoluam em toda a organização e impactem positivamente no cliente, tá? As pessoas que pensam Lean se esforçam, aprendem e evoluem até que o problema seja resolvido. Elas experimentam aprender, ensinar e assim conquistar resultados até alcançar sucesso. A questão não é dar certo ou dar errado, ou julgamento sobre competência. Bom, tudo tem relação com o envolvimento e esforço individual por uma causa. O mindset fixo, né? A mentalidade das pessoas que se julgam mais inteligentes que outras pessoas. Não admitem facilmente que seus erros e se frustram facilmente quando fracassam. São pessoas individualistas e fechadas para novos aprendizados. O mindset de crescimento é o pensamento das pessoas que sabem o que é sucesso, que o sucesso vem de esforço e aprendizagem. O pensamento das pessoas que sabem que o sucesso vem do esforço do aprendizado constante. São pessoas que reconhecem seus erros e não se frustram facilmente, pois sabem que podem fazer diferença e obter resultados melhores se houver mais esforço. É o mindset Lean, tá? Empresas que adotam a filosofia Lean precisam de líderes que querem aprender, experimentar coisas novas, criar soluções, são agentes de transformação. São indivíduos que possuem grande necessidade de ter um profundo entendimento sobre a forma como o trabalho é realizado, quais as habilidades e capacidades que precisam ser melhoradas e quais práticas levarão a melhorias contínuas. Desperdícios diminuem a lucratividade, aumentam os custos para o cliente e diminuem a qualidade e geram insatisfação dos funcionários. Dessa forma, o Lean tem como filosofia reduzir os desperdícios, identificando as atividades que não agregam valor e diminuí-las ou até mesmo eliminá-las. Assim, a filosofia estabelece 7 desperdícios. Tá? Primeiro, processamento impróprio, realização de atividades redundantes que não geram valor para o cliente e falta de padronização. Muitas vezes passam despercebidos por estarem inseridos nos processos, por isso não se caracteriza como um defeito. Tá? Atividades que rebarcação por falta de precisão no processo de injeção plástica, posto que soltam materiais por falta de cobertura no processo de solda automático, tá? É aquela que com uma rebarbinha você vai lá, tipo uma espátulazinha para tirar a rebarba, tá? Produção excessiva, produção com antecedência ou em maior quantidade do que é necessário, produz sem ter a demanda gerada, gera desperdício e causa custos desnecessários de matéria-prima, energia, transporte, armazenamento, entre outros, tá? A gente vai trabalhar aqui com just time, tá, galera, para evitar isso daí, tá? A produção programada com antecedência, sem considerar a demanda real, defeitos no produto final, que levam à produção de itens extras para compensar as falhas, tá? A gente fala aqui de produção puxada, empurrada, tá? Quando a gente produz sem ter uma venda certa, sem o cliente pedir, a gente faz uma produção empurrada, tá? Quando a gente só produz quando o cliente compra, a gente faz uma produção puxada.
estoque, armazenamento seu de insumos de matéria-prima ou produtos intermediários acabados. Ocorre devido à falta de planejamento, tá? Estoque de produtos obsoletos que não foram vendidos, armazenamento de produtos defeituosos, tá? Tem um excesso de produtos lá, eu estou perdendo dinheiro, tá? Transporte, movimentação desnecessária de materiais de produtos ou de informações para execução de atividades. Movimento excessivo de materiais pode levar a danos e defeitos no produto, dificuldade de acesso às matérias necessárias para a produção. Movimentação demasiada, tá? Para isso daqui a gente usa uma ferramenta chamada espaguete, tá? Quando os materiais são organizados de forma eficiente, os trabalhadores precisam gastar mais tempo procurando por eles. E as estações de trabalho não forem dispostas de maneira lógica e eficiente, os trabalhadores precisarão se deslocar mais do que necessário. Defeitos e retrabalhos, né? Então, se um processo é feito de forma errada, eu vou ter que fazer um retrabalho que vai gerar um desperdício. E a espera, né, que é o tempo que as pessoas e máquinas e processos ficam inoperantes aguardando materiais ou informações. Atraso entre as etapas de produção, esperar a aprovação e liberação de materiais, se o equipamento quebra, precisa de autorização. Tá bom? Nike diminuiu o desperdício, reduziu as práticas de trabalho ruins, valorizou a equipe de trabalho e reforçou a consciência ambiental. A Intel percebeu que produzir uma quantidade maior de qualidade inferior não era o caminho para melhorar os lucros e entregar valor para os clientes. Caterpillar identificou que o ritmo de produção era um aspecto crítico, por isso é fundamental revê-lo. A Alpargatas, né, que é as Havaianas, cresceu no mercado para competir com concorrentes de outros países. Tá? Mapeamento de fluxo de valor, né? A gente vai usar a ferramenta visual que ajuda a mapear e analisar todos os passos de um processo, destacando áreas de desperdício e identificando oportunidades de melhoria. Então, você vai pegar, vai colocar, geralmente a gente coloca uma parede gigante, tá? Mapeando todo o processo, tá? Um fluxograma, saber o que você faz bem, o que você faz bem, o que o cliente valoriza, o que o cliente não valoriza. Tá? 5S, conjunto de práticas para organizar e manter o ambiente de trabalho eficiente e limpo. Tá bom? Kanban é o sistema visual que utiliza cartões ou sinais para gerenciar o fluxo de trabalho, ajuda a controlar o estoque, reduzir o tempo de ciclo e melhorar a eficiência. Tá? Galera, Kanban é apaixonante, tá? Quando você começa a usar Kanban, você não para mais. Tá? É simples Kanban, apesar de ter faculdade, mestrado só para Kanban. Tá? Então, enfim, tão bom que é o sistema. Tá? Trabalho padronizado, procedimento e método padronizado para realizar tarefas, ajuda a criar consciência, identificando problemas mais rápido e facilmente. Tá? PokeWork são dispositivos ou métodos que evitam erros humanos ou defeitos no processo. Tá? O objetivo é eliminar a possibilidade de falhas. Kaizen, que é a melhoria contínua, envolve a implementação de pequenas mudanças incrementais ao longo do tempo para aprimorar a constância do processo. Beleza, galera? Galera, dúvidas, dívidas? Não, senhor, professor. Dúvidas, dívidas, senhores? Não? Beleza, galera. Eu acho que é isso por hoje, tá? Uma tarefa interminável está aguardando vocês, tá? Se preparem, tá? É uma tarefa muito grande, eu acho que eu vou até reduzir. Tá? Professor, da semana passada não teve atividade não, né? Não teve atividade na semana passada, galera, porque eu estou lançando uma atividade por módulo só, tá? E na semana passada, geralmente a gente faz uma lista com 20 questões, né? A gente não fez na semana passada, mas em compensação nessa, vocês vão ter 70 aí para vocês brincarem, tá bom? Coisa pouca. Tá? Ah, tá bom, professor. Quando teve 40, eu já quase não termino, imagine 70. Não tem problema não, você consegue sim. Você vai ter uma semana para fazer, tá bom? Vai dar Relaxa, certo, vai professor. com calma. Vai dar certo, vai dar certo. Prepara um café, prepara um biscoito, vai fazendo, vai comendo, vai se distraindo, bom, vai lendo.
a Vivian tiver aí para mandar os conteúdos, assim, para a gente ler mais, né, no material. O slide já foi enviado lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp, tá bom? Aquele que ela enviou ontem? Acho que ela enviou hoje. Não enviou ontem, não. Enviou hoje. É, Bom, é só enviou checar hoje, aqui. ó. Ela enviou um hoje, logo cedo, umas 5 horas. Aqui do Amazonas, Foi no horário do hoje. Amazonas. Né? Às 5h27 que ela mandou. Beleza? Beleza, galerinha? Atividade, a gente vai fazer o Forms ali, que vai dar um trabalhinho também fazer o Forms, tá? Terminei de fazer, tem pouco tempo esse negócio, tá bom? Eu estava fazendo, eu estava pensando, rapaz, eu vou fazer 10 questões sobre cada coisinha lá do slide. Só que aí, se eu fosse fazer 10 questões sobre cada coisinha do slide, ia dar quase 5 questões. Ia dar 5 questões, né? Pensei bem. Ficou com pena, Mas, né, professor? Pelo amor de rapaz, Deus, fiquei com pena de vocês, fiquei com pena de mim, bicho, que dá um trabalho elaborar as questões, não é tão simples, não. Imagina, professor, imagina. Bicho, dá um trabalho do caramba fazer as questões. Quer saber? Tá bom, 60 tá bom, já estava cansado. Eu acho que já é um número legal, já dá para cansar. Ainda bem que o senhor já estava cansado, professor. Bicho. Mas vocês vão cansar também. Vai ser, eu canso daqui, vocês cansam daí, tá bom? eu tô cansada. Galera, Tá certo. isso, tá? Por hoje. Obrigado aí pela presença de todos.